Olá, eu sou Alberto Guerra e mais uma vez estou aqui no nosso canal Literatura é Outra História. Dessa vez para fazer alguns comentários, ter algumas falas a respeito do último capítulo do livro Quincas Borba. O capítulo 201, um capítulo considerado especial em homenagem ao Quincas Borba cão, ao Quincas Borba cachorro, que 3 dias depois da morte de Rubião, aparece também jogado e morto numa determinada rua de Barbacena. E fica numa metalinguagem trabalhada muito bem pelo Machado de Assis por meio da voz do narrador, a ideia de que a ambiguidade de sempre precisa continuar. Afinal, o título do livro, Quincas Borba, não sinaliza explicitamente de propósito quem é merecedor do título. Se o filósofo, com a sua teoria do humanitismo, se o cachorro, seu fiel escudeiro. Além de ser o seu fiel escudeiro, o cachorro ainda tem, de maneira filial, a herança do seu nome. O que dentro de uma perspectiva humanitas, que ele mesmo criou, há uma progressão, uma extensão de um ser. A importância vital do cão é a mesma do filósofo. Então essa confusão proposital vai nos fazer rir ou chorar. Existe na morte do cão, como em qualquer morte, algo que é sério. A morte é séria. Quando no capítulo anterior o narrador anunciou a morte de Rubião, é óbvio que o rosto de Rubião ficou sério. A morte é séria, a morte é violentamente séria, porque ela mata e faz reviver a nossa vulnerabilidade. E a nossa vulnerabilidade se expande. E você, leitor, diante dos impasses que a vida propõe, terminando o romance, se desligando de Quincas Borba, ou dos Quincas que aparecem no texto, do filósofo e do cachorro, você começa a entender o descalabro da própria vida. Você começa a entender os paradoxos, as contradições, as fragilidades humanas. Você começa a entender, como leitor sagaz que você é, que a vida sempre prepara uma trapaça. A vida é traiçoeira. E esses casos todos que são explorados dessa forma, não saber se faz uma homenagem ao filósofo ou se faz uma homenagem ao cachorro, tudo isso cria no texto uma expectativa de tragicomédia. E se é a tragicomédia o destino do ser humano, você pode, como narrador, convida o leitor a rir ou chorar. Muito antes das teses sobre o riso de Bergson, o Machado de Assis já analisava, já previa que entre o riso e o choro a separação é muito suave, é muito tênue, é muito insignificante. O mesmo motivo do drama humano que pode levar à tragédia, pode também levar à comédia. O que define o riso e define o choro é o ponto de vista de quem observa. Se houver envolvimento emotivo, o leitor chora. Se não houver envolvimento emotivo, o leitor ri. Se houver proximidade, chora. Se houver separação, ri. O fenômeno é o mesmo. O fenômeno possui o dom da ambiguidade. E nem o Cruzeiro do Sul, que a Sofia deveria ter fitado segundo recomendação do Rubião, é capaz de se preocupar com risos e lágrimas do homem. O homem é insignificante dentro da engrenagem cósmica. É mais ou menos essa pauperização que o Machado de Assis quer traduzir. A nulidade da vida do ser humano, o seu despropósito, a sua absurda tentativa de ser maior, sendo essencialmente menor.
tudo que foi construído a partir de discurso pretensamente filosófico, a partir de leituras apressadas de pensamentos que circulavam esse cientificismo do século XIX, tudo, e a riqueza de Rubião, e a pretensão lírica dos pares, dos casais, tudo vai por água abaixo, porque o tempo e a vida são implacáveis. E é exatamente essa a grande lição. Não existe salvação, não existe crença, não existe possibilidade de o ser humano encontrar um caminho que seja um caminho que o absolva do não. O percurso humano é um percurso do não, mesmo que ele queira buscar o sim. Não é o caso desses personagens que nunca procuraram o sim verdadeiro, sempre fingiram viver, sempre se relacionaram com traições. Traições não que se efetivaram, mas traições que viveram nas intenções. Ler o Machado de Assis é ler o mundo desarrumado por dentro. Exatamente o oposto daquilo que por fora parece muito bem arrumado. O caos interior, que não é o caos que introduz uma mudança efetiva existencial, é o oposto da ordenação aparentemente cósmica que se manifesta nas etiquetas e nos meneios, nas delicadezas, nas etiquetas, na vida superficial que se instala. Quincas Borba, uma aula de inutilidade humana, de se matar o tempo e de o tempo nos enterrar, um pensamento que vigora na obra machadiana. Matamos o tempo, mas é o tempo que nos enterra. Gostaram? Não deixem de ler. Nenhuma leitura pode ser pior do que qualquer comentário. Os comentários ajudam, mas a sua leitura, a sua percepção precisa ser prioridade. Precisa estar em primeiro plano. Não deixe de ler o livro para fazer uma grande prova. Muito obrigado e até a próxima. E aí?